A grande mentira sobre as frutas e o diabetes. Imagine uma mesa de café da manhã. Há uma maçã brilhando sobre o prato, suco fresco no copo e um olhar de dúvida no rosto de alguém que escuta. Você não pode comer isso, é fruta. Tem açúcar. Essa cena acontece todos os dias, em casas, consultórios e grupos de WhatsApp. Milhões de pessoas vivem presas a uma crença antiga, quase um medo, o de que a fruta é inimiga do diabético. Mas, e se essa história estiver completamente errada? Por décadas, o açúcar foi tratado como o vilão absoluto, e de fato o excesso dele é perigoso. Mas o que muitos não entendem é que nem todo açúcar é igual. A diferença entre o que vem numa maçã e o que está num refrigerante é a mesma que há entre uma chuva e um tsunami. Ambos são feitos de água, mas os efeitos, esses são completamente diferentes. Portanto, hoje, vamos desmontar essa confusão. Vamos mergulhar na ciência, na lógica e até na sabedoria do corpo humano para entender por que as frutas certas não só são permitidas para quem tem diabetes, mas são armas poderosas contra as complicações da doença. E, para isso, precisamos começar pelo erro mais comum. Durante anos, campanhas e profissionais bem intencionados resumiram o controle do diabetes a uma única regra: evite o açúcar. Era simples, direto e incompleto. O problema é que essa simplificação matou o contexto. Cortar o açúcar é importante, mas isso não é o mesmo que cortar tudo o que contém doçura natural. A consequência, milhares de pessoas passaram a viver com medo da comida e sem entender o que realmente afeta sua glicemia. Imagine um gráfico de glicose. Cada pico representa uma refeição. Quando alguém toma um copo de suco de laranja, a glicose dispara como um foguete. Mas quando essa mesma pessoa come uma laranja inteira, a curva muda completamente. O açúcar sobe devagar, o corpo tem tempo de reagir. E a insulina age de forma equilibrada. O segredo está ali, escondido no que quase ninguém valoriza: a fibra. A fibra é o freio natural do corpo. Ela desacelera a absorção dos açúcares, regula o intestino, reduz o colesterol e, o mais importante, melhora a sensibilidade à insulina. Ou seja, o problema não é a fruta. O problema é quando a fruta perde a fibra, quando vira suco, polpa coada ou pior, concentrado industrial. Mas por que isso é tão mal compreendido? Porque vivemos numa era de extremos. Ou tudo é fit e natural, ou tudo é proibido. Só que o corpo humano não funciona em absolutos. Ele vive de equilíbrio. E esse equilíbrio é o que o diabético precisa resgatar. Veja o caso do colesterol. Por exemplo, muitos estudos mostraram que frutas como maçã, pera e abacate têm efeitos impressionantes sobre o colesterol ruim, LDL. Essas frutas são ricas em fibras solúveis, especialmente pectina, que age como uma esponja dentro do intestino, capturando moléculas de gordura e ajudando o corpo a eliminá-las. Com o tempo, isso reduz o risco de infarto e AVC, duas das complicações mais graves associadas ao diabetes. Mas, aqui, vem o ponto mais fascinante. Essas mesmas frutas também ajudam na resistência à insulina, que é o coração do problema diabético. A pectina e as gorduras boas do abacate ajudam as células a responder melhor à insulina, permitindo que a glicose entre nelas com mais eficiência. Ou seja, ao contrário do que muitos pensam, essas frutas não atrapalham o controle, elas o aprimoram. Agora, pense comigo, se o problema não está na fruta, por que tantos profissionais ainda recomendam evitá-las? A resposta é simples e ao mesmo tempo triste: desinformação. Por décadas, o índice glicêmico foi tratado como um número absoluto. Quanto mais alto, pior. Mas essa é uma visão limitada, porque o índice glicêmico não leva em conta a quantidade real de carboidratos consumida. Por isso surgiu um conceito mais moderno, a carga glicêmica, que é o índice glicêmico multiplicado pela quantidade de carboidrato numa porção. E é aí que a mágica acontece. Uma melancia, por exemplo, tem índice glicêmico alto, mas sua carga glicêmica é baixa.
porque há pouca glicose por porção. O oposto acontece com alimentos industrializados, que têm carga glicêmica explosiva. Portanto, a fruta em si raramente é o vilão. O vilão é o excesso, a falta de fibra e o contexto alimentar como um todo. Mas vamos além da ciência. Vamos falar de vida real. Quantas pessoas você conhece que, ao descobrir o diabetes, passaram a viver em guerra com o prato? Que deixaram de comer o que amavam, sentindo culpa a cada mordida? Esse é o lado emocional do diabetes que pouca gente aborda. O medo da comida cria ansiedade. A ansiedade aumenta o cortisol. E o cortisol, por sua vez, piora a glicemia. Ou seja, o medo que era para proteger acaba prejudicando. O corpo humano não reage bem ao estresse. E é por isso que o controle do diabetes não é apenas sobre o que você come, é sobre como você vive. Quando uma pessoa aprende a comer com inteligência, sem medo, algo muda dentro dela. Ela volta a ter prazer à mesa. E esse prazer, quando aliado à informação correta, vira uma forma de cura. Não no sentido milagroso, mas no sentido biológico. Porque reduz o estresse, melhora o sono e ajuda o corpo a voltar ao equilíbrio. Portanto, o primeiro passo é simples, mas poderoso. Pare de temer as frutas. Comece a entendê-las. Nem todas são iguais. E essa diferença pode determinar se você vai manter sua glicemia estável ou em descontrole. As Z. Frutas mais seguras e benéficas para o diabético têm uma característica em comum: baixo índice glicêmico, alto teor de fibra e nutrientes que modulam a insulina. Entre elas estão pêssego, leve, cheio de antioxidantes e com efeito anti-inflamatório. Laranja inteira, nunca em suco, rica em vitamina C e fibras que retardam a absorção da glicose. Morango quase não altera a glicemia e ainda protege o coração. Ameixa contém compostos fenólicos que melhoram a função pancreática. Pera, uma aliada natural do intestino e da saciedade. Maracujá, sua casca é fonte de pectina concentrada, poderosa no controle do açúcar no sangue. Maçã, o símbolo do equilíbrio. Seu consumo diário tem relação direta com menor risco de síndrome metabólica. Goiaba, campeã em fibras e vitamina C. Abacate, gorduras boas que aumentam a sensibilidade à insulina. Cereja, rica em antocianinas que reduzem inflamações e protegem os vasos. Essas frutas não são apenas permitidas, são estratégicas. Funcionam como uma equipe de defesa silenciosa, trabalhando em conjunto para estabilizar o corpo. Mas, claro, o outro lado da moeda também existe. Algumas frutas merecem cautela, especialmente quando consumidas em grandes quantidades ou na forma líquida. Entre elas, uva, manga, abacaxi, banana, melancia e melão. Não porque sejam más, mas porque têm alta densidade de glicose e pouca fibra por porção. Aqui, o erro mais comum é achar que o problema está na fruta, quando, na verdade, está na forma como ela é ingerida. Suco de manga, por exemplo, concentra o açúcar de 3 ou 4 frutas num único copo. É natural? É. Mas o corpo não foi feito para lidar com esse volume de glicose sem o freio da fibra. E é exatamente isso que sabota o controle glicêmico de muita gente. Nesse ponto da história, surge a virada, porque quando entendemos isso, algo muda na nossa relação com a comida. Comer deixa de ser um campo minado e passa a ser um ato consciente. Você para de agir por medo e começa a agir por conhecimento. Conhecimento, no caso do diabetes, é poder de vida. O verdadeiro controle do diabetes não está em cortar tudo, está em fazer escolhas inteligentes, substituir o medo pela estratégia e perceber que, muitas vezes, o que parecia o inimigo é, na verdade, o seu maior aliado. Esse é o início de uma nova forma de enxergar o que você come. Nos próximos capítulos, vamos entender como o corpo transforma o alimento em energia, como as fibras e os micronutrientes reprogramam suas células e o que a ciência mais recente revela sobre o papel das frutas no combate à síndrome metabólica. Porque controlar o diabetes não é viver, menos é viver melhor. E essa jornada começa pela
Fruta que você colocou de volta no seu prato hoje. Imagine o corpo humano como uma usina complexa. Cada célula é uma pequena fábrica que precisa de energia para funcionar. Essa energia vem da glicose, o combustível que mantém tudo aceso. Mas, para que a glicose entre nas células, é preciso uma chave, a insulina. A insulina produzida pelo pâncreas é como um carteiro educado. Ela bate à porta da célula e diz: aqui está sua entrega. Quando a célula abre, a glicose entra, vira energia e tudo segue em equilíbrio. Mas no diabetes tipo 2, algo começa a dar errado. As células se cansam de ouvir a batida constante da insulina e param de abrir a porta. A glicose fica presa do lado de fora, circulando no sangue, e o corpo entra em alerta. Esse é o início do caos silencioso. O sangue com excesso de glicose age como um líquido corrosivo. Ele vai ferindo aos poucos os vasos, os rins, o fígado, o coração. E se nada muda, cada órgão paga o preço, com infartos, AVCs, neuropatias e a temida esteatose hepática, o acúmulo de gordura no fígado. Mas há algo curioso: enquanto o corpo sofre por dentro, por fora a pessoa muitas vezes se sente bem. Nenhuma dor, nenhum sintoma aparente. E é por isso que o diabetes é chamado de assassino silencioso. Agora, aqui vem o ponto de virada. E talvez o maior erro que a maioria comete ao tentar controlar o diabetes. Muita gente foca em reduzir a glicose, mas esquece que o verdadeiro problema é a resistência à insulina. Não adianta só cortar carboidratos. É preciso ensinar o corpo a ouvir a insulina novamente. E adivinha quem pode ajudar nesse processo? As frutas certas. Quando comemos uma maçã inteira, com casca, fibras e tudo, ela atua de duas formas. Reduz o impacto glicêmico imediato, porque as fibras seguram o açúcar no intestino, liberando-o aos poucos. Treina o corpo, porque essa liberação gradual ensina o pâncreas a produzir insulina de forma mais equilibrada. É como se a fruta dissesse ao corpo: calma, eu vou chegar devagar. E o corpo agradece. Essa comunicação entre comida e célula é o que diferencia um alimento comum de um alimento funcional. Agora, compare isso com um copo de suco de laranja. O suco perde quase toda a diambo da fibra. O freio desaparece. Em minutos, a glicose entra na corrente sanguínea com força total. O pâncreas, assustado, despeja a insulina de forma explosiva. O corpo responde, mas o pico vem seguido de uma queda brusca. Você sente fome, cansaço, irritação, e o ciclo recomeça. Esse ciclo é o que destrói o metabolismo ao longo dos anos. Portanto, o controle real do diabetes não começa na farmácia, começa na mesa. A ciência moderna tem mostrado que o consumo regular de frutas ricas em fibras solúveis, antioxidantes e compostos bioativos pode literalmente reprogramar o metabolismo. Um estudo publicado na revista Nutrients mostrou que o consumo diário de frutas com alto teor de polifenóis, como maçã, goiaba e cereja, melhora a sensibilidade à insulina em até 30% em apenas 12 semanas. Isso não é milagre, é fisiologia pura. Os compostos dessas frutas reduzem a inflamação crônica, que é o que torna as células resistentes à insulina. Quando a inflamação cai, as portas se abrem novamente, a glicose entra. O corpo volta a funcionar. Mas talvez o dado mais impressionante venha de um estudo da Universidade de Harvard. Ele acompanhou mais de 187 mil pessoas ao longo de 24 anos. Descobriu que aquelas que comiam frutas inteiras com frequência, especialmente mirtilo, uva, maçã e pera, tinham 23% menos risco de desenvolver diabetes tipo 2. Mas havia um detalhe. O benefício desaparecia em quem preferia sucos no lugar das frutas. Em outras palavras, a forma como você come muda tudo. E é aqui que entra uma das mensagens mais importantes desse vídeo. Fruta não é só alimento, é informação para o corpo. Cada mordida diz algo às suas células. Se você come a fruta inteira, o corpo entende que está recebendo energia com inteligência. Se bebe o suco, o corpo acha que está sob ataque. Agora,
Pense na palavra moderação. Ela é tão repetida que perdeu o significado. Mas no diabetes, moderação não é quantidade, é qualidade da escolha. Duas pessoas podem comer a mesma fruta e ter respostas completamente diferentes. Depende da hora do dia, do que comeram antes, da combinação de nutrientes. Por exemplo, comer meia banana com aveia e chia gera um impacto glicêmico muito menor do que comer uma banana sozinha. Por quê? Porque a fibra da aveia e a gordura boa da chia formam uma rede dentro do intestino, atrasando a digestão da banana. A glicose entra devagar, o pâncreas não surta e o corpo fica em paz. Essas pequenas combinações, aparentemente simples, são a base da alimentação inteligente. Mas há algo ainda mais profundo: a relação emocional com o alimento. A ciência já comprovou que o estresse crônico, o sono ruim e a culpa alimentar aumentam o cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol faz exatamente o oposto do que queremos. Ele bloqueia a ação da insulina. Por isso, não adianta só comer certo. É preciso comer em paz. Parece banal, mas o corpo sente a diferença. Quando você come com calma, mastiga devagar e não teme o alimento, o sistema nervoso parasimpático, o da calma, entra em ação. Ele melhora a digestão, reduz o cortisol e até otimiza a produção de insulina, ou seja, a forma como você come é tão importante quanto o que você come. Agora, vamos conectar tudo isso a uma imagem maior. Imagine uma pessoa que decide mudar. Ela não faz uma dieta da moda. Não corta tudo, apenas entende o mecanismo do próprio corpo. A cada refeição, ela escolhe o que ajuda a curar e não o que provoca picos. Com o tempo, seus exames melhoram, o corpo responde, a mente fica mais leve e, talvez sem perceber, ela fez algo extraordinário. Reconectou-se com o próprio metabolismo. Esse é o verdadeiro poder da nutrição inteligente. E as frutas, quando compreendidas, são parte central dessa reconexão, porque elas representam o equilíbrio perfeito entre natureza e ciência, entre energia e controle, entre doçura e consciência. Há um ponto que pouca gente fala, e ele é essencial para quem quer manter o corpo funcionando, como uma engrenagem afinada. A gordura no fígado, a esteatose hepática, é hoje uma das doenças mais subestimadas do mundo. Ela começa de forma silenciosa, com pequenas gotículas de gordura se acumulando nas células do fígado. Mas, se ignorada, pode evoluir para inflamação, fibrose e até cirrose. E o mais alarmante, cerca de 70% das pessoas com diabetes tipo 2 também têm esteatose. Mas há esperança, e ela começa no prato. Frutas ricas em antioxidantes, como goiaba, morango e abacate, ajudam a reduzir essa gordura. O abacate, em especial, tem um tipo de gordura que estimula o fígado a usar a própria gordura como energia. É como se ele ensinasse o corpo a se limpar de dentro para fora. E, quando o fígado volta a funcionar bem, a glicose também melhora, porque é o fígado quem decide quanto açúcar liberar no sangue. Ou seja, curar o fígado é curar o diabetes pela raiz. Agora que você entende o que acontece dentro do corpo, tudo muda de perspectiva. Não é mais sobre pode ou não pode, é sobre como o corpo reage. E quando você aprende a respeitar esse ritmo, o resultado é inevitável. Controle, leveza e saúde real. Nos bastidores do metabolismo, as frutas certas são como maestros de uma orquestra invisível. Elas coordenam fibras, antioxidantes e enzimas num concerto silencioso que devolve o equilíbrio perdido. E o mais bonito? Você não precisa de nada industrial, caro ou artificial só. Precisa voltar ao natural, mas com consciência. O que estamos revelando aqui não é uma dieta, é um convite para recuperar. O diálogo entre você e o seu corpo, um diálogo que começa com uma simples pergunta: o que esse alimento vai me causar daqui a 1 hora? Se a resposta for estabilidade, energia e bem-estar, você está no caminho certo e, no fundo, é isso que o controle do diabetes realmente significa: autoconhecimento aplicado à mesa. Imagine-se abrindo a geladeira pela manhã.
Você vê as mesmas frutas que sempre estiveram lá: maçã, pera, morango, abacate, mas desta vez há algo diferente. Você as enxerga de outro jeito. Não mais como ameaças coloridas, mas como pequenas cápsulas de equilíbrio. E percebe que o controle do diabetes nunca foi sobre proibir o doce, mas sobre entender o corpo que você habita. Por muito tempo, fomos ensinados a lutar contra nós mesmos, a demonizar alimentos, a culpar o corpo por não reagir como queríamos. Mas a verdade é que o corpo não erra. Ele apenas responde ao que damos a ele. Quando o corpo fala, com glicemia alta, com fadiga, com peso difícil de perder, ele não está nos sabotando, está pedindo ajuste. E é nesse ponto que o conhecimento se transforma em poder. Durante séculos, a nutrição foi tratada como uma lista de pode e não pode. Mas a ciência moderna, aliada à experiência humana, mostra que alimentar-se é um ato de inteligência emocional. O corpo precisa de energia, mas também de ritmo. E quando você respeita esse ritmo, com frutas inteiras, refeições equilibradas e paz mental, o corpo retribui com estabilidade. O segredo está no equilíbrio das escolhas diárias. Não se trata de comer perfeitamente. Trata-se de acertar mais vezes do que errar. E, quando o erro acontece, porque ele vai acontecer, não reagir com culpa, mas com consciência. Ok, hoje exagerei. Amanhã volto para o eixo. Essa mentalidade é o que separa o controle sustentável da prisão alimentar. Agora, olhe para o espelho e pense: quantas vezes você já acreditou que controlar o diabetes significava viver com medo? Quantas vezes se culpou por querer comer algo doce? E quantas vezes desistiu por achar que seria impossível? Pois é aqui que a narrativa muda. Por quê? Quando você entende como a glicose se comporta, como a insulina reage e como as fibras das frutas certas equilibram o jogo, o medo se transforma em estratégia. Você deixa de ser refém da doença e se torna autor da sua própria rotina metabólica. A alimentação inteligente não é um castigo, é uma forma de liberdade. Liberdade para comer com prazer, sabendo que está ajudando, não sabotando o próprio corpo. Liberdade para fazer escolhas simples, como trocar o suco por uma fruta inteira. Liberdade para dizer: eu controlo a comida não me controla. Essa consciência muda tudo, porque o verdadeiro controle não está na rigidez, mas no entendimento. Esse entendimento nasce do conhecimento, não do medo. O que a ciência vem gritando, e que agora o mundo começa a escutar, é que a prevenção é o tratamento mais poderoso que existe. Antes que o infarto apareça, antes que o rim reclame, antes que a visão escureça, há um momento silencioso em que o corpo pede ajuda. E essa ajuda pode vir de um gesto tão simples quanto comer uma fruta inteira no café da manhã. É ali, naquele ato aparentemente pequeno, que começa uma revolução. Porque cada fibra ingerida, cada escolha consciente, cada refeição equilibrada é um recado para o corpo dizendo: eu estou cuidando de você. E o corpo entende, ele responde, ele cura. Mas talvez a maior descoberta não esteja nos alimentos, e sim na mente de quem decide mudar. Controlar o diabetes é um ato de coragem. É escolher consciência num mundo que oferece atalhos e soluções mágicas. Olhar para o prato e ver não uma lista de proibições, mas um campo de possibilidades. É compreender que saúde não é ausência de prazer, mas equilíbrio entre prazer e sabedoria. E, no fundo, é sobre reconciliação. Reconciliação com a comida, com o corpo, com o tempo. Porque o que o diabetes mais ensina é isso: quem desacelera, vive mais. Imagine essa cena final. Uma pessoa, depois de anos de restrições, senta à mesa. Corta uma maçã com calma. Sente o aroma, o som da mordida crocante. Ela sorri, não porque é doce, mas porque entende. Entende que aquele momento não é sobre açúcar, é sobre escolha. E pela primeira vez, não sente medo, sente controle. Sente vida. Esse é o verdadeiro reencontro com o corpo. Não o corpo perfeito das revistas, mas o corpo real, que erra, reage,
aprende e se ajusta. E quando o corpo e a mente voltam a conversar, o diabetes deixa de ser um inimigo e passa a ser um professor. Um professor exigente, sim, mas que ensina a lição mais importante de todas. Quem conhece o próprio corpo, domina a própria saúde. E talvez, ao olhar novamente para aquela maçã no prato, você perceba, o medo não estava na fruta, estava na falta de informação. E agora que você tem o conhecimento, o medo perdeu a força, porque saber é o primeiro passo para curar.